Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Nessa videoaula nós faremos uma introdução geral à filosofia política. Essa aula ela é importante por vários motivos. Eu vou colocar dois desses motivos. O primeiro de ordem prática, quer dizer, essa aula ela não aparece normalmente, né, ela não costuma aparecer nos, nas apostilas, seja dos materiais, né, enfim, que nós temos aí, seja do ângulo, poliedro, coque, enfim, não costuma aparecer. Normalmente, quando se fala de filosofia política, já vamos direto para os primeiros filósofos, vai direto lá para a filosofia antiga, com Platão, Aristóteles, e depois desenvolve com Maquiavel e os contratualistas. Então, é importante que vocês assistam essa aula para que não fique esse intervalo no andamento do conteúdo de vocês, essa deficiência. Bom, e num segundo motivo, esse aí muito mais filosófico, e talvez urgente para a nossa sociedade, é para que tenhamos uma ideia mais ou menos clara do que é exatamente a política, né? É claro que nós estamos fazendo uma introdução à filosofia política e não propriamente à política, mas para que nós possamos entender o objeto de estudo da filosofia política, as questões que ela levanta, é interessante e é importante que se faça, num primeiro momento, essa definição de política, certo? Então, na medida em que vocês tiverem dúvidas, me perguntem aí pelos vários meios de acesso, seja pelo WhatsApp, seja pelo Facebook, seja aqui pelo canal. Tudo bem? Bom, então vamos começar a conversar sobre o nosso tema. Quando a gente fala, então, em filosofia política, uma introdução geral à filosofia política, uma contextualização do que é a filosofia política, é necessário que tenhamos uma ideia clara do que é a política. Ou, pelo menos, que nós consigamos definir, delimitar melhor essa área, né, do saber humano, essa ciência é entendida como ciência política, né? A política é entendida como uma ciência. Bom, é uma tarefa muito difícil. Afinal de contas, muitas coisas caem sobre esse conceito, né? Muitas definições de política são possíveis. E mais do que isso, essas definições, elas às vezes se contradizem, né? Às vezes as definições que nós temos de política, as diversas definições, elas acabam se chocando e a gente nem se toca desse problema. Ah, bom, então nós poderíamos dizer, num primeiro momento, que a política ela é uma profissão, né? E o sujeito que exerce a política, ele é o político. Essa talvez seja a definição mais simples, mais óbvia, mais comum que nós temos aí da porta da escola, do portão da escola para fora. Essa talvez seja a definição mais comum das pessoas fora da escola, ou seja, as pessoas do cotidiano, as pessoas comuns. Política é uma atividade exercida por algumas pessoas, certo? Essa definição, evidentemente, ela não deixa de estar errada, mas ela é a definição mais pobre da política, né? Da política. Ou seja, circunscrever, localizar
a atividade política como uma profissão é muito pouco, né? É muito pouco. É como se nós disséssemos que em Brasília, nas câmaras de vereadores, nas câmaras dos deputados, no Senado, houvesse política e fora desses contextos, fora dessas regiões, não houvesse política, né? Então, é sim uma definição que pode ser aceita, que é aceita, que faz parte da política, claro, mas que ela é muito pobre, embora seja mais comum no nosso dia a dia. Bom, especificamente, então eu vou colocar aqui, gente, um espaço porque a partir desse segundo tópico, ou seja, a política tem a ver com a esfera pública, aí nós já vamos aprofundando melhor a definição, nós vamos tornando essa definição bem mais rigorosa do que propriamente a primeira lá que se referia à profissão. Bom, o que significa dizer que a política se refere à esfera pública? Né? Vamos lembrar que o ser humano ele tem duas esferas de atuação. Isso lá da sociologia, vê se vocês se lembram das aulas lá, primeiro, segundo ano. Né? Nós temos duas esferas de atuação. Nós temos uma esfera dita privada, uma esfera particular de ação no mundo e nós temos uma esfera pública. Ou seja, eu costumo dizer uma esfera que é da calçada para fora, né? Do portão de casa para fora. Então nós temos um conjunto de atividades que são permitidas, que são encorajadas, que são realizadas na esfera privada, ou seja, na esfera de dentro de casa, e nós temos, ou deveríamos ter pelo menos, uma conduta, um conjunto de ações que se referem propriamente àquilo que está fora da nossa casa, ou seja, na esfera pública. Bom, é claro que fazer essa distinção entre esfera pública e esfera privada, ela serve muito mais para fins didáticos do que propriamente práticos. Afinal de contas, a vida pública e a vida privada, elas estão juntas, elas estão misturadas, né? Normalmente nós não conseguimos, de fato, peneirar, né? Peneirá-las. Elas aparecem elas se constituem no nosso dia a dia, 24 horas por dia, e elas estão aí todas imbricadas. Bom, mas seja como for, né? Seja como for, há uma diferença entre elas que é essencial, né? Que é essencial. Então, ainda que a esfera pública e a privada estejam misturadas no dia a dia, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a esfera privada tem uma diferença em relação à esfera pública. Na esfera pública, nós tratamos os indivíduos enquanto seres anônimos. A ideia de anonimato. Na esfera pública, nós temos essa exigência, tratar as pessoas como anônimos. Enquanto na esfera pública, na esfera privada, desculpa, nós temos a ideia da personalidade ou da personificação própria do indivíduo. Enquanto na esfera pública, então, você tem lá o anonimato, na esfera privada, você teria aquilo que nós entendemos por personalidade, individuação, características particulares de alguém. Ou seja, né, onde eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar no seguinte ponto. A esfera privada, ela demanda, ela exige e é de bom tom
que nós tratemos as pessoas por quem elas propriamente são. Quer dizer, o pai, ele merece um tratamento diferenciado, a mãe um tratamento diferenciado, irmãos, enfim, né? Agora, na esfera pública, a ideia, pelo menos a ideia geral ou ideal, melhor dizendo, é que todas as pessoas sejam tratadas de maneira idêntica. E como é possível fazer isso? Ou seja, como é possível tratarmos a todas as pessoas de maneira igual? Afinal de contas, é isso que a esfera pública exige. Criando leis. Né? Criando leis. Então, uma das atividades mais importantes da política é a criação de leis. Por quê? Porque são essas leis que estarão incumbidas de serem aplicadas a todos igualmente. Criação de leis. Bom, dentro dessa, né, então se está claro até agora, beleza? Dentro dessa atividade de criar leis, nós temos lá os famosos direitos e deveres. Né? Então, quer dizer, você, enquanto cidadão, né, eu vou colocar essa palavra porque ela é de extrema importância, a esfera pública, na esfera pública nós falamos de cidadãos. Né? A ideia de cidadão. Inclusive cidadania, cidade. Muito bem. Bom, então, o cidadão, ou seja, o morador da cidade, ou atualmente, né, dizendo de um modo moderno, o morador de um determinado território, de um determinado país, esse cidadão, ele, por morar num determinado país, ele é obrigado a seguir as leis deste país. O cidadão, como eu estava dizendo, é aquele sujeito, então, né, as leis, elas geram os direitos e deveres dos cidadãos. Quer dizer, fora de casa, eu e meu pai devemos nos tratar de maneira cidadã ou com cidadania, ou obedecendo às leis as quais fazem parte lá do meu território, do meu país. Nós, fora de casa, temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Imaginemos que na esfera privada eu seja menor de idade e meu pai ofereça um golinho de cachaça. Pode. Quer dizer, dificilmente algum parente vai lá e vai denunciar o meu pai para o conselho tutelar. Né? Pode acontecer, pode, mas é raro. Agora, dentro da esfera pública, imagine que eu entre num bar com meu pai, ele está tomando lá uma cachaça, e eu, menor de idade, fico com vontade e peço para ele. A ideia, ou no melhor dos mundos possíveis, ele deveria falar, não, aqui não pode. Aqui não pode por quê? Porque existe um conjunto de leis que me proíbe de fazer tal coisa. E se meu pai, vamos supor, se ele quisesse, se ele de fato lá me desse a cachaça, o dono do estabelecimento iria falar assim, ó, aqui não pode, meu, existe uma lei, bebidas são proibidas para menores de 18 anos. Então, existe, espero que este exemplo bem simples, né, bem tosco, sirva
para que vocês entendam essa diferença entre esfera pública e esfera privada. A esfera pública, ela exige de cada um dos seus membros um comportamento que seja padronizado, e caso esse comportamento não seja obedecido, ela, a esfera pública, né, sob o nome de governo, coage os indivíduos para tal. Então, a gente vai lá ao nosso segundo ponto. Ou seja, a política tem a ver com a coerção dos indivíduos, o constrangimento dos indivíduos. Ou seja, a política, ela tem como função também aparar aquelas arestas que não se encaixam, dentro do comportamento dito público. Então, é como se eu quisesse e gostasse muito de dirigir a 150 por hora, porém, existem leis que me proíbem de tal ato. Ou seja, a minha particularidade, a minha individualidade, ela, dentro da esfera pública, ela se torna anulada. Ou deveria ser. Ou deveria ser. E aí você diz, por que deveria ser? Por que não seria mais interessante que, de fato, tivéssemos características peculiares, individualidades, no sentido rigoroso mesmo do termo, dentro da esfera pública? É possível. Né? Então, essa pergunta, alguns filósofos sociais dirão que ela é uma necessidade, mais do que uma possibilidade, ela é uma necessidade dentro da atual circunstância política em que nos encontramos. E eu estou falando particularmente da teoria crítica. Né? A teoria crítica, ela tenta fazer com que os indivíduos eles se constituam mesmo enquanto individualidades, enquanto seres com características peculiares dentro da esfera pública. Se a gente pensar, por exemplo, Platão e Aristóteles, também eles darão um enfoque muito grande nessa formação da personalidade. Porém, Platão e Aristóteles de um lado e a teoria crítica do outro, eles estão muito separados, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque nós teremos aulas específicas sobre cada um deles, mas, por enquanto, confiem em mim ou acreditem em mim, ou então pesquisem, né, como eu costumo dizer, então vocês pesquisem por vocês próprios. Há uma diferença muito grande na maneira com que Platão e Aristóteles entendem essa individuação dentro da esfera pública e a maneira com que a teoria crítica faz. Tá? Bom, então, a pergunta era, é possível que faça isso? Acontece que se nós, dentro da esfera pública, quisermos exteriorizar completamente a nossa individualidade, é muito provável, e na verdade é o que ocorre, a minha individualidade ela pode se sobrepor à individualidade do outro. Ou seja, os meus desejos, as minhas vontades, elas podem se sobrepor às dos outros, né? Às vontades e aos desejos dos outros. Então, é muito mais fácil, é muito mais prático que todos tenham um comportamento dito igual perante a lei,
todos fora da esfera pública tenham um comportamento de cidadão e que na esfera privada possam fazer aquilo que lhe aprouver, né? Aquilo que seja do seu interesse. De novo, né, também não dá para você pensar que seja possível fazer uma festa e ficar lá até 5 horas da manhã com bebida e gritaria e festa e tudo mais, e música, e o seu vizinho tendo lá que acordar. Né? Por quê? Porque essa sua privacidade, ela interfere na privacidade do outro. E está aí todo o lance, né? Está aí todo o lance dessa necessidade de haver uma certa padronização dos comportamentos fora da esfera privada. Bom, dito isso, então, vamos lá para nosso terceiro ponto, que é a questão da justiça. Por quê? Porque nós estávamos falando justamente sobre esse ponto. Né? Ou seja, é justo que você, enquanto universitário, faça uma festa e vá até 5 horas da manhã com bebida, música alta e puta zona lá, enquanto o seu vizinho, que não é um universitário, que já tem uma formação, ele tem que trabalhar às 6 horas. É justo? Então, começa a haver dissonâncias. A justiça composta, por favor, composta, como sinônimo de um conjunto de leis, ela tenta também aparar essas arestas individuais. Gente, prestem atenção no que eu acabei de falar. A justiça dentro da política é sinônimo do conjunto de leis. Justo é o sujeito que obedece às leis. Dá para entender aonde vai a filosofia política? Por onde que ela vai penetrar este bloco chamado política? Então, se estão me acompanhando até agora, a política, ela tem, entre outras atividades, trazer a justiça. Ou seja, tratar a todos os membros de maneira que lhes são devidas. Ou, se vocês quiserem, de maneira igual. Ou haverá uma justiça lá distributiva, como vai falar o Aristóteles, ou equitativa. Isso daí a gente vai discutir logo mais. Mas seja como for, a política sempre estará identificando leis ou o conjunto das leis de um lugar com a justiça. Justo aquele que obedece às leis. Não se questiona propriamente o caráter justo dessas leis. Deu para vocês captarem? Consegui me expressar? O que eu estou querendo dizer? Vou dizer em outras palavras. Para a política, o que é a justiça? A justiça é agir de acordo com a lei. Certo? O juiz é aquele sujeito, portanto, que vai condenar ou absolver o sujeito de acordo com as leis. De acordo com as leis. Leis físicas, por favor, não entendamos como leis consuetudinárias ou leis religiosas. Né? Leis materializadas, construídas, discutidas por indivíduos de carne e osso. Já na filosofia política, se questiona propriamente
a justiça dessas leis. Se de fato essas leis são justas e não se faz, tal como na política, uma identificação imediata, mecânica. E, por fim, a política trata das relações de poder. Quer dizer, o que são relações de poder? Aquelas relações em que alguns mandam e outros obedecem. Essas duas últimas partes, a questão da justiça e a questão das relações de poder, são ou serão as que mais irão nos interessar. Aquelas que mais irão nos interessar. Né? Por fim, gente, do que se trata? Então, se ficou claro essa ideia de política, o que fará a filosofia política? Né? Sobre o que vai, quais são as questões da filosofia política? Deixa eu melhorar aqui a nossa lousa. Né? E a filosofia política? A filosofia política fará pelo menos duas perguntas. Né? As duas perguntas centrais da filosofia política. As leis são justas? Né? As leis são justas? As leis são justas, né? Dentro das leis são justas, nós estamos perguntando: será que as relações de poder, ou seja, será que a desigualdade entre uns mandarem e outros obedecerem, ela é moralmente justificada? Então, as relações de poder são moralmente justificadas? As relações de poder são moralmente justificadas? Ou seja, está certo que uns mandem e outros obedeçam? Por quê? Porque se nós olharmos para a realidade, é isso o que nós encontramos. Né? Nós encontramos sempre diferentes camadas sociais em que umas obedecem e outras mandam. A pergunta então, enquanto ciência política, ela vai lá e vai descrever essas relações de poder, certo? Ela vai tentar entender por que essas relações ocorrem, etc., mas focada naquilo que ela consegue observar a partir dos dados. Afinal de contas, é uma ciência. A filosofia política, ela, enquanto filosofia, ela vai se perguntar pelas bases, pelos fundamentos. Né? Por isso que ela é radical, ela vai lá no fundo, na raiz mesmo da questão. Ou seja, está certo, essa é a pergunta, né? Está certo a ideia, as relações de poder? Está certa essa perpetuação das relações de poder? E vamos colocar mais uma, vai? O que faz, né? O que faz com que aqueles que são dominados não se revoltem? O que faz com que aqueles que são dominados não se revoltem? Ou seja, por quê? Relações de poder. Manda e obedece. Quem manda sempre terá
benefícios em relação àqueles que obedecem. Certo? O que eu estou querendo dizer em português simples é: mandar é muito melhor, muito mais vantajoso do que obedecer. A questão, então, da filosofia política é: por que as pessoas que obedecem não se revoltam? Ou porque, na maioria das vezes, na maioria das sociedades, as pessoas que são dominadas não se revoltam? E aí, velho, teremos trocentas mil respostas. Respostas sociológicas, claro, filosóficas, religiosas e psicanalíticas. As respostas elas variarão e muito. Por que o dominado não se revolta? Então você vai ter 500 mil respostas para isso. A nossa preocupação, enquanto aula de filosofia propriamente, é dar conta dessa segunda questão. As relações de poder são moralmente justificadas? Elas estão certas? A desigualdade, portanto, existente dentro da pirâmide social, ela precisa existir? Se não precisa, por que ela existe? Né? Então, gente, eu espero que com essas questões nós tenhamos conseguido fazer a cama, né, preparar o terreno para que na próxima aula nós efetivamente possamos entrar na filosofia política do Platão. Tudo bem? Lembrando mais uma vez que essa aula ela não se encontra no material. Né? Então eu fiz bem um apanhado bem geral do que trata a filosofia política, do que é a filosofia política, para que fique mais fácil da gente caminhar com maior segurança aí nos próximos filósofos da política ou nos filósofos mais clássicos, mais estudados da filosofia política. Tudo bem, gente? Muito obrigado pela companhia de vocês. De novo, qualquer dúvida, me procurem, Facebook, o WhatsApp ou aqui pelo canal. Tudo bem? Então tá certo. Muito obrigado pela companhia de vocês. Um beijo a cada um. Estou com saudades e até mais. Valeu.